Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que alegria, meu irmão, que alegria, minha irmã, poder me encontrar com você no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Hoje é dia 1º de julho de 2021. Chegamos a um novo mês de julho. Gostaria de, em nome da Canção Nova, em nome do projeto da Almas, agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs, que de alguma forma contribuíram para que nós pudéssemos honrar com os compromissos da evangelização, tendo em vista toda a ajuda que nós demos, também ajuda financeira, para o projeto da Almas no mês de junho, que terminou ontem. Hoje é um novo mês e já começamos uma nova campanha. Ajude, contribua com o projeto da Almas e, sobretudo, reze para que a Canção Nova, a obra Canção Nova, possa realizar com santidade a obra que o Senhor nos confiou. Sendo hoje dia 1º de julho, hoje é quinta-feira, nós também nos voltamos ao mistério de Jesus sacramentado. Quinta-feira é o dia de adoração na Canção Nova e, portanto, nós também nos voltamos a Jesus presente no Santíssimo Sacramento do altar. 1º de julho, nesta quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, vamos meditar o Evangelho do dia, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 8. Mateus 9, do versículo 1 ao versículo 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse Jesus então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, hoje nós nos deparamos com um evangelho em que Jesus dá o perdão aos pecados, o perdão dos pecados. É um poder que pertence a Deus. Só Deus tem o poder de perdoar os pecados. Mas, é claro, Jesus é o Filho de Deus. E por isso, ao se deparar com aquele paralítico, mesmo tendo o poder de curar aquela paralisia, Jesus decidiu curar aquele homem da pior doença. É a escravidão do pecado. E por isso, olhando para aquele homem, Jesus disse imediatamente: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. É o poder da absolvição dos pecados. E claro, alguns mestres da lei começaram a pensar em seus corações: mas esse homem está blasfemando, como é que
um homem comum pode perdoar os pecados? Eles não tinham fé em Jesus como Filho de Deus. Eles não acreditavam em Jesus como o Filho de Deus encarnado, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E, portanto, achavam que Jesus estava blasfemando. Mas para demonstrar que ele não estava blasfemando, que ele tinha este poder de perdoar os pecados, então Jesus curou também aquele homem da paralisia, curou aquele homem do seu mal físico. E assim o povo todo glorificou a Deus, porque reconhecia que Deus também dava aos homens este poder. E não foi à toa, irmãos e irmãs, que Jesus, ele deu este poder aos homens. Ele deu este poder ao seu corpo místico, à igreja. A igreja, ela recebeu de Jesus o poder para perdoar os pecados àqueles irmãos e irmãs que estão verdadeiramente arrependidos de tê-los cometido. É o sacramento da penitência, ou então a confissão sacramental, que nós podemos ter acesso por meio dos sacerdotes, devidamente, os sacerdotes cristãos, católicos, devidamente ordenados também para isso, que em comunhão com o seu bispo, nas dioceses, realizam também a missão de ministrar os dons da redenção de Cristo através dos sacramentos, Eucaristia, batismo e tantos outros sacramentos, e particularmente o sacramento da reconciliação, a confissão sacramental, o sacramento da penitência. Só os sacerdotes podem nos absolver desses pecados. Jesus instituiu o sacramento da penitência. Ele conferiu esse poder aos seus apóstolos e aos sucessores dos apóstolos, os bispos e os sacerdotes. Coisa linda. Nós devemos, irmãos e irmãs, recorrer ao sacramento da penitência. Sobretudo quando nós temos consciência de ter cometido um pecado mortal, um pecado grave. Não podemos ficar entulhando em nossos corações o mal do pecado, entulhando em nossos corações este veneno que é o pecado. Ou até mesmo quando nós não cometemos pecados mortais, pecados graves, mas pecados veniais, pecados leves, devemos, uma vez arrependidos, buscar na igreja, buscar nos sacerdotes que são configurados a Cristo, cabeça da igreja, pastor do rebanho, buscar nos sacerdotes a absolvição, a libertação deste mal, da escravidão do pecado, para que possamos acolher a graça da conversão, para que possamos também participar do sacramento da Eucaristia e viver no nosso dia a dia o testemunho da fé, de uma vida comprometida com o reino de Deus. É com essas intenções, irmãos e irmãs, que nós rezamos a oração Pai das Misericórdias, para que as pessoas possam acolher o convite de Jesus à conversão e buscar no sacramento da penitência a libertação da escravidão deste mal, que é o pior de todos os males, que é o mal do pecado. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E sobre todos vós, desce e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.